Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta no meu canal. Começando uma nova temporada, 2023 começou e eu começo com uma convidada muito especial, que é a Fabiana Oi, Liz. Pimenta. E eu vou pedir para ela, assim, estou muito feliz por ela ter aceitado o meu convite e gostaria, né, Fabiana, que você se apresentasse um pouquinho, contasse o que você faz e contasse um pouquinho do seu espaço, para todo mundo entender o que a gente vai falar aqui. Na verdade, a gente gosta, né, mesmo, de falar de saúde e bem-estar. Tá aí o lugar-chave de eu ter escolhido a Fabiana como minha convidada de honra. Fiquei muito feliz por você ter aceitado. E é isso. Eu que agradeço pelo convite, também estou muito feliz de estar aqui. Bom, sou Fabiana Pimenta, sou nutricionista. Eu fiz residência, me formei, né, em 2015. Depois fiz residência em saúde da criança, mas hoje eu não atuo mais tanto em saúde da criança. Trabalhei com o Arthur, né, o filho da Liz, mas ele já é um pré-adolescente, aí entra dentro do meu campo de trabalho. Mas também já fiz especialização em nutrição esportiva e hoje eu trabalho com consultório particular, né, em Ribeirão Preto. Mas aí depois que veio a pandemia, a gente acabou ampliando esses horizontes, né, com a possibilidade de fazer as consultas online. Com um espaço maravilhoso. Exato. Pode contar um pouquinho. Vou falar dele. Então eu tô no consultório, né, aqui em Ribeirão, mas também atendendo não só Brasil, como eu tenho pacientes de qualquer país. Que você faz online que eu também. faço online, que a pandemia acabou possibilitando isso pra gente. Aí em agosto de 2022, né, no ano passado, eu inaugurei a Movement com meu irmão. Então, meu irmão, ele é profissional de educação física, então desde quando a gente estava na faculdade, a gente fez faculdade praticamente juntos, né, eu entrei antes dele, mas a gente frequentou a mesma faculdade por um bom período, né, que foi aqui na USP de Ribeirão Preto, e aí desde então a gente já tinha essa ideia, né, de trabalhar juntos, já que são duas áreas que acabam andando muito, muito juntas. E aí, desde então, a gente vinha amadurecendo essa ideia, só que aí com a pandemia os planos foram, né, adiados, só que agora finalmente deu tudo certo, a gente inaugurou então em agosto a Movement, que é um espaço multiprofissional. Lá a gente tem eu como nutricionista, tem uma psiquiatra, uma psicóloga, uma massoterapeuta, tem fisioterapeuta, e aí tem o meu irmão que tem uma equipe, se não me engano são 8 ou 9 profissionais de educação física que trabalham junto com eles, e desde treinos em grupo até treinos individuais, né, de personal, dupla, enfim. E aí a ideia da Movement é mesmo se movimentar, não só no sentido do corpo, mas de sair mesmo da zona de conforto pra gente buscar saúde, né? Por isso que a ideia de ter um espaço multi. E é um espaço... Gente, o espaço é maravilhoso. É bem legal, modéstia à parte, muitas assim. coisas ali, né? Falando de saúde e bem-estar. Bom, eu queria contar um pouquinho o que me levou até a Fabiana, assim, que basicamente, né, foi através do Arthur, do meu filho. Sim. O Arthur estava com sobrepeso, lembra, Fabiana? O Arthur, com 12 anos, o exame de colesterol estava ali alterado. Isso foi o start, né? O disparador. Então, vamos até a Fabiana. Eu conheci através, quem me indicou, né? Na verdade, eu já te conhecia, já fazia um tempo pela minha professora de Pilates, a Fernanda. Fernanda Fomos, que é um amor. Então, fui, né? O que eu quero comentar sobre o Arthur, assim, eu gosto muito de falar quem às vezes me procura, fala, nossa, o Arthur emagreceu. Eu falo muito sobre saúde e bem-estar, que afinal de contas lá na sala é o que eu recebo o tempo todo, né? O processo do Arthur foi muito fácil, assim, foi muito leve. Muito natural. Natural, foi leve, foi natural. Então eu gosto muito de comentar isso com as pessoas, porque você trouxe, assim, é muito individualizado, né? Claro. Lógico que com o perfil dele, e foi muito legal, foi muito leve. Na verdade, isso é coisa de mãe, né? Eu acho que a mãe fica mais ansiosa, talvez, e apreensiva no processo de reeducação alimentar, no caso do Arthur. Sim. A gente, né, lembra?
precisou entrar com essa reeducação alimentar e, consequentemente, teve aí o ganho da do saúde, emagrecimento, né, e da saúde, né? Dos exames, enfim. E eu entrei em uma coisa que você não sabe, que eu queria até compartilhar aqui com você depois de tanto tempo. Em casa, é claro que foi muito leve, porque você fez um cardápio para ele, né? Individualizado, Sim, como eu já disse. Mas o Arthur, eu sempre trabalho com ele em casa, com aromaterapia, sinergias, né? Lógico que individualizado, tudo de acordo com a rotina dele, com hábitos e características do Arthur. Então, aromaterapia e floral de Bach foi... Então, assim, eu percebo que foi algo que uniu e foi muito legal esse processo dele. Eu gosto de falar. E o mais legal é a forma com que você trabalha também com comida de verdade, por exemplo. Né, que eu vejo que você também sempre posta isso nas suas redes sociais. Sim. Comida de verdade. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho. O que é essa comida de verdade, né? O que é isso? Sim, hoje Tudo que a gente ingere não é comida? Teoricamente, sim, mas não tanto assim, porque hoje, depois, né, de toda a industrialização, principalmente aí no período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, onde foram crescendo os industrializados, né, porque eles traziam muita praticidade. E aí o consumo foi crescendo cada vez mais, o acesso acabou ficando cada vez mais fácil. E são alimentos gostosos, né? Porque eles têm muita gordura, tem muito sódio, açúcar, e tudo isso aumenta a palatabilidade do alimento, né? E acabam ficando viciantes, né? De certa forma. E com o tempo também, com o crescente aumento desse consumo, a gente também foi acompanhando ao mesmo tempo um aumento de doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas doenças que a gente não pega de alguém, né? A gente adquire de acordo com os nossos hábitos, estilo de vida, né? Com os nossos hábitos. Lógico que tem sim um fator genético, mas esse fator ambiental é muito importante. Então começaram a aumentar a prevalência de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Então, a gente começou a ver isso crescendo, decorrente do uso desses alimentos, né? Que não só tem muito açúcar, muito sal, muita gordura, mas também tem muitos aditivos químicos, que são coisas ruins. Então, é como se esses produtos industrializados fossem resultados de interações químicas ali, né, que acabam fazendo o produto aumentar seu tempo de prateleira, né, durar mais tempo ali. E a comida de verdade seria aquela comida natural que a gente encontra na natureza, né, como as frutas, verduras e legumes, que são do jeitinho que a gente adquire, né, ou os minimamente processados, que são os alimentos que eles precisam de um mínimo processamento para chegar até nós, mas eles não têm adição de nenhum ingrediente. Então, o exemplo do arroz, o feijão, as carnes, leite, iogurte natural, que alguém precisa ir lá, né, colher, ensacar tudo para chegar até nós, mas ali dentro do pacotinho de arroz, por exemplo, é só arroz e nada mais. Então, essa teria que ser a base da nossa alimentação, os alimentos minimamente processados e os naturais, né? Que são os vegetais e as frutas. Essa é a comida de verdade. Ô, Fabiana, e o prato colorido, né? Porque às vezes a gente começa a pesquisar sobre nutrição e as pessoas falam muito de prato colorido. A terapia, a medicina ayurvédica fala muito, né? Sim. Desse prato colorido. E aí, é constatado isso? A gente pode considerar que o prato colorido, um pouquinho de cada coisa e as cores dos alimentos, tem a ver com saúde, bem-estar? Tem, porque se a gente pegar ali, por exemplo, os exemplos mais clássicos são os legumes e as verduras, né? Que eles variam ali do verde pro amarelo, pro laranja, vermelho. Essa coloração é devido à presença de algum nutriente específico, como, por exemplo, o beta-caroteno, no caso da cenoura, né? Aquele alaranjado. Só que aí, o que, por exemplo, tem na laranja, na cenoura, que é laranja,
eu não tenho no tomate. Então, são alimentos que vão se complementando. Então, não adianta, por exemplo, eu falar, eu como fruta, se eu como 3 bananas por dia e eu só como banana. Isso, tá, vai ser bom, ok. Mas, e o que a banana não tem? E o restante dos nutrientes? Eu preciso de uma outra variedade, né? Preciso de outras frutas, por exemplo, para complementar. Então, não adianta eu colocar todo o prato ali da mesma cor, combinar o arroz que é branco com a batata, né? Que é um amarelado assim, Vai ficar branco. tudo desmaiado. Também, exatamente, com, sei lá, um rabanete, ficar tudo da mesma cor. Fica até monótono, né? Se você olhar um prato Nem assim, é sei se até é tão feio. apetitoso. Exatamente, não dá nem vontade de comer. É. Então, primeiro, agrada os nossos olhos, né? Quando tá aquele prato bonito, cheio de cores, mas também isso mostra uma variedade de nutrientes ali que são essenciais para nossa saúde, né? Eu tô te perguntando do prato colorido, porque aí, como naturopata, isso me chama muita atenção para cromoterapia, né? Aham, Que é sim, a terapia que envolve as cores, cada uma com o seu significado, com o né? seu Aham, significado e com a sua função terapêutica, né? Então eu sim. falei, nossa, vou falar para Fabiana falar um pouquinho desse prato colorido. Aí entra, eu escuto muito assim, as comidas reconfortantes. Eu atendo alguns pacientes que têm às vezes os horários, né, dessas comidas. Assim, ai, nossa, Liz, dá 5 horas, dá, sei lá, cada um com o seu horário, né? Eu quero comer. Existe alguma técnica, por exemplo, na nutrição, Uhum. para a gente equilibrar um pouco essa ansiedade pelas comidas reconfortantes? Porque, lógico, quando eu recebo algum paciente que reclama desse fato, né, que usa disso, Uhum. geralmente é ansioso, é claro que eu trabalho, né, com técnicas da naturopatia para tentar aliviar aí Aham. para auxiliar, lógico, o paciente nessa questão. Com os alimentos, o paciente que chega até você e determina, assim, que já consegue identificar, né? Porque tem aqueles que, às vezes, as pessoas nem todos conseguem identificar, talvez. Aham. Os que conseguem identificar, existe algum alimento ou você usa alguma técnica, uma fitoterapia, um recurso para auxiliar nesse horário, nesse momento de desespero pelas comidas reconfortantes? Sim. Elas têm até nome, na verdade, a gente chama de comfort food. Que são as comidas que trazem conforto, elas estão muito associadas a emoções, porque a gente não faz uma escolha por qualquer alimento por qualquer motivo, né? Todas as nossas escolhas alimentares, elas têm milhares de razões por trás delas. Então a gente Eu tem posso imaginar. Exato, a gente tem tanto motivações nutricionais, né? Do tipo, eu preciso comer salada porque é importante nutricionalmente falando pro meu corpo, para nutrir. Mas também tem as razões emocionais, são muito dessas que você falou. Tem a fome visual, né? Que eu olho aquilo e tenho vontade de comer. Tem razões sociais, que é aquele comer que envolve outras pessoas, né? Que a gente tem muito também. Tem a questão econômica, a gente faz escolhas baseadas no valor financeiro, né? Econômico mesmo do alimento. Tem a cultura também, que faz muito parte da escolha. É por isso, por exemplo, que o brasileiro come arroz e feijão todos os dias, né? Então, tem muitas razões que vão permear essa escolha, né? Então, quando o paciente chega com comer para mim que é um pouco impulsivo e nesse sentido é muito emocional, né? Primeiro que às vezes eu preciso lançar mão de ter um psicólogo junto comigo, trabalhando ali, aliado, dependendo do grau que isso acontece, né? Mas eu tento entender com o paciente por que isso acontece. Então, às vezes ele fala, e eu chego em casa às 6 horas da tarde e tenho muita vontade de comer, é a hora que eu começo a comer. Aí a gente tenta entender por que isso tá acontecendo. Porque pode ser emocional, mas também pode ser que não. Então, você tá chegando 6 horas da tarde e abre a geladeira e come tudo que tem. Por quê? Será que é porque ele não fez um lanche à tarde, chega ali com muita fome?
Às vezes é isso, e só o fato de você incluir o lanche da tarde, magicamente já resolve. Pode ser um comer por recompensa. Às vezes a pessoa trabalhou o dia inteiro, ficou fora o dia todo, aquele dia exaustivo, pesado, às vezes aconteceu alguma coisa difícil no dia dela, e ela come porque ela merece, né, para se recompensar por isso. Nesse sentido, às vezes eu tento até buscar com o paciente da gente buscar outras coisas que ele também mereça, que não os alimentos, né? Então, eu também mereço, às vezes, fazer algo que eu gosto. Então, tomar um banho mais demorado, mais relaxante, assistir uma série que eu gosto, ler um livro, sair pra andar com o cachorro, qualquer coisa desse tipo. Aí, a fome emocional também fica ali muito nisso, né, da recompensa. Então, tentar entender se não é um buraco que ele tá tentando tapar, né? Porque às vezes a pessoa, hoje em dia, né, a gente vem muito dessa cultura do Instagram, né? E que ali tá todo mundo feliz, todo mundo maravilhoso, né? Aquela vida totalmente disfarçada. Então a gente parece que não tem o direito de ficar triste, de ter um dia ruim, de ficar chateado, de chorar. A gente tem que estar sempre bem pra todo mundo. E a gente não se dá, por exemplo, o direito de sofrer, né? De chorar e de passar as dores do que a gente tá vivendo, às vezes, no momento. Isso cria um buraco. E aí a pessoa tenta tapar com a comida, muitas vezes, porque são comidas, igual o nome fala, confortáveis. Elas trazem conforto, elas são um abraço, sabe? Então, naquele momento, às vezes até soluciona, né? Até ajuda, principalmente se a gente vai falando do doce, que também, quimicamente falando, tem efeito. Porque o açúcar, ele vai ultrapassar ali a barreira hematoencefálica no cérebro e vai ajudar a aumentar a produção de dopamina, que vai gerar uma sensação de bem-estar. Então, naquele momento, resolve. E aí, a pessoa, como isso resolveu, quando isso acontece de novo, ela acaba automaticamente buscando por esse recurso de uma forma totalmente inconsciente também. Bom, agora você se fechou com essa explicação. Eu vou te fazer essa pergunta que é muito... acaba, né? Porque, na verdade, você precisa ir mais a fundo a essa queixa, né? Às vezes é muito fácil de identificar. Igual eu falei, nossa, ele tá aqui sem lanchar, chega em casa morto de fome. Aí, ao invés dele pegar, preparar lá um pãozinho com queijo, esquentar e tal, ele vai pegar aquilo que tá pronto ali, que é mais fácil, um industrializado que ele só abre e come, né? Então, às vezes é facinho de resolver, mas às vezes, se ele tá passando por uma fase muito difícil da vida, que tá acontecendo alguma coisa, é muito difícil a gente conseguir trabalhar sozinho. Exato. Toda essa explicação sua me leva a muitas queixas que eu recebo. Né? E é preciso olhar para o que tá acontecendo. Exato. Né? E aí eu te pergunto, porque isso aqui era era onde eu queria chegar até com você. Se você tem pacientes que buscam auxílio de terapias complementares. Com certeza. Porque é claro que, como eu comentei, né, na nossa conversa inicial, o seu trabalho é muito... A minha experiência, né, com o meu filho foi muito leve, a forma que você trabalha é individualizado. Mas será que é assim com todos, né? Porque não somos iguais, não tem jeito. Você tem pacientes que buscam auxílio em terapias complementares? Sabe aquele paciente que às vezes precisa de buscar um pouco mais na raiz essa queixa, esse problema, vamos falar assim, e aí faz uso de algum floral, usa floral de bar, aromaterapia, reiki, sabe essas terapias complementares? Você tem algum paciente que faz uso dessas terapias? É bem comum, principalmente falando da aromaterapia, inclusive. Só que assim, meio que a vizinha falou e pega e vai e usa, compra o óleo essencial lá, nem olhou qualidade, exatamente. E usa. Às vezes eu falo que tem até um efeito placebo, né, nisso, porque ele nem buscou, nem sabe se é realmente aquilo ali, aquele que ele precisa, não sabe se é um óleo de qualidade, né, porque também são coisas caras, né, e aí a hora que vai comprar, vou pegar esse aqui que é mais baratinho, né, porque deve ser a mesma coisa. Então, só que aí usa, às vezes começa a fazer efeito, mas porque ele acredita que aquilo ali vai fazer alguma diferença, mas não necessariamente, né. Mas buscam acupuntura também, é muito
comum. O próprio exercício Auriculoterapia, físico. que são os Sim. pontos da acupuntura, Sim. né? Eu falo que o exercício ainda não tanto com esse sentido, porque as pessoas, infelizmente, ainda enxergam o exercício só como um meio de emagrecimento ou um meio para atingir um corpo perfeito só. Não vem todos os outros benefícios que a gente pode adquirir através do exercício. Mas o exercício também poderia ser, né, uma terapia auxiliar aí. E a própria psicologia, né? Eu acho que Sim, agregar. anda junto, não todas tem essas- jeito. Já aconteceu de eu falar pro paciente, falar, olha, eu já fui no meu máximo aqui, a partir daqui eu não consigo mais te ajudar, enquanto você não procurar um psicólogo, tá? Não consigo, tá? Eu tô de mãos atadas, sabe? E aconteceu até semana passada, que foi em 2021, se eu não me engano, que eu falei pra minha paciente, falei, olha, eu não consigo te ajudar mais daqui pra frente. Enquanto você não procurar um psicólogo, eu não consigo atuar também. Porque tá passando do meu limite, né? Tá passando de até onde eu consigo realmente caminhar com você. E aí, eu falei, eu super entendo, porque também é caro, às vezes, pagar um nutricionista, pagar um psicólogo, às vezes, psiquiatra também, exatamente. Aí, eu falei, eu super entendo, se neste momento a gente interromper, pra depois você voltar quando você estiver pronta, porque não era o pior ali, eu não era o maior problema a alimentação dela, tinha muitas coisas que ela tinha que resolver por trás que eu não conseguiria melhorar a alimentação se ela não resolvesse aquilo. E aí foi onde ela parou e procurou o psicólogo, faz terapia. Até hoje ela voltou pro consultório na semana passada. E ela falou, Fabi, agora eu tô preparada, agora é a hora da mudança. É que às vezes é preciso olhar para especificamente alguma coisa que tá ali, né? Sim. No consultório eu recebo, sim, algumas queixas que quando você começa a trabalhar e traz a consciência, algumas coisas vêm à tona, às vezes a própria pessoa não sabe o que é, o que tá ali escondidinho, o que tá guardado. E a aromaterapia, você comentou, né, que é algo que as pessoas buscam, as redes sociais, do mesmo jeito que ela nos fornece coisas maravilhosas, atrapalha muito. Atrapalha algumas coisas. A aromaterapia eu venho percebendo que é uma delas. As receitas prontas, fabricante com marketing pesado e não é barato. A qualidade do óleo é boa, é maravilhosa, mas a gente tem óleo, por exemplo, tem óleos essenciais brasileiros que são tão bons quanto e não é o valor que é esse que está fazendo esse marketing pesado e tem né? E tem essa receita pronta, só que aí o uso o uso indiscriminado, né? Total. No, assim, ó, geral, oficial, né? A pessoa nem sabe por que ela não tá usando, sabe, né? Às vezes tá usando e usa, além do uso ser indiscriminado, usa numa porcentagem muito alta. E é sério isso, não é brincadeira. Por quê? É natural. O óleo essencial é natural, né? É extraído das plantas. Mas ele é concentrado. E aí, o que eu venho percebendo também, as pessoas com as receitas prontas, ingerem. Você já pegou algum paciente que usa oral? Pinga na água, põe na salada. Oral, acho que não, mas eu já vi. E eu já até fui na casa de alguém, eu não lembro quem era numa reunião, assim, de tarde, não lembro por quê. E a pessoa serviu e a água tinha óleo essencial, e pra todo mundo, né, era uma jarra de água, então... E aí eu sempre oriento, porque só que é um marketing, é o que você falou, né, um marketing pesado, porque é um concentrado, quando o óleo essencial é destilado, ele tem ali as propriedades químicas, não tem... E aí? Pode realmente irritar a mucosa da boca, causar algum dano no esôfago, no trato digestivo. E aí a gente fica de mãos atadas, porque as pessoas estão procurando mesmo usar. Acho que acreditam que por ser natural, né? Por ser acreditam eu nisso, posso eu usar posso usar à e vontade. posso aplicar essa receita aqui que colocaram na internet. Sim.
É igual a dieta, né? Fala, é porque a vizinha emagreceu 10 Pega a quilos dieta fazendo a do... dieta da maçã, então eu vou fazer também. Então é pra mim, Exatamente. funcionou pra ela, vai funcionar pra mim E aí também. não funciona. Vamos falar a verdade, não funciona. E Não. aí? Aí, ou se pegou a dieta da nutricionista da Aham. amiga e não funcionou, a nutricionista, esse Que é cardápio ruim. dessa nutricionista aqui, ó, não funciona. Não funciona. Assim acontece nas terapias complementares, enfim, porque é individualizado, Total. Aham. não tem mágica, né? Não. E aí, em relação a quantidades e horários, porque, primeiro, quantidades, que é algo que você determina também, né? Sim. Assim, as quantidades são importantes. É porque eu falo para os pacientes que nada é à vontade, né? Por mais que você, é fruta, é qualquer coisa que você fale que seja só, é alface, tá, mas você não vai comer à vontade. Então, com o paciente, né, eu faço toda a avaliação antropométrica, e aí, através dos dados que eu obtenho nessa avaliação, né, peso, altura, item sexo, idade, eu calculo o gasto energético total, o gasto energético basal, também é baseado no nível de atividade física dessa pessoa, e aí eu estabeleço, de acordo também com os objetivos dele, quais serão as metas calóricas, né, e a partir daquilo eu monto o plano alimentar com as quantidades específicas de cada alimento, para ele saber, tá, no almoço eu vou comer arroz, feijão e carne e salada, mas quanto que eu vou colocar de cada um deles, né? Isso precisa ser estabelecido, porque o paciente pode tanto comer de mais, até mesmo de menos. Sim. Então, eu sempre coloco, a não ser assim, casos muito específicos de transtorno alimentar, que a gente só preza, às vezes, a melhora da qualidade em si, como um primeiro passo, provavelmente no futuro acaba entrando a quantidade, mas a gente prioriza primeiro qualidade, porque até essas pessoas não podem ficar tão focadas na quantidade, algo que não é muito legal. Mas só em casos assim, de resto é tudo bem calculadinho, por isso que é individualizado, né? Sim, E aí, eu gosto muito de falar sobre horários, porque os horários, eles determinam muitas coisas. Horas de sono, parece que não. Às vezes, isso é para quem tem hábitos, sei lá, talvez não tão saudáveis, ou hábitos noturnos. Os horários, eles determinam algumas coisas, porque, como eu ia dizendo, horas de sono também faz parte da nossa rotina, né, de saúde e bem-estar. Sim. Por exemplo, quem está ali num programa de reeducação alimentar, emagrecimento, dá um determinado horário e aí o seu cardápio, você estava ali, né, jantar e, sei lá, algumas pessoas, não sei se tem todas. às vezes uma ceia. Tem, né? E aí? Continua acordado, tá ali, ligado. Como faz com essa... Quem tem essa rotina, por exemplo, é algo que tem um planejamento para essas pessoas? Então, o ideal é que mesmo, a pessoa tem o hábito de dormir, sei lá, 1, 2 horas da manhã, né? E ela fez a última refeição. É muito difícil eu colocar a ceia, porque eu vejo com os pacientes, eu vou muito pelo hábito do paciente também. A maioria não tem esse hábito da ceia, para ali pelo jantar mesmo. Mas aí tem esses casos de paciente, às vezes, jantou 8 horas da noite, vai dormir 2 da manhã, óbvio que ele vai sentir fome, né? Porque olha o espaço de tempo que ele tem. Aí primeiro eu tento trabalhar, mesmo que vai dormir 2 horas, mas vai acordar às 10, vai dormir às 8 horas de sono. Mas o pico da melatonina aconteceu ali atrás. Então não é legal. Nós somos seres que funcionam com rotina. E a gente tem o ciclo circadiano, né? E a nossa espécie humana, ela fica acordada enquanto tem sol e ela dorme enquanto tem a noite, né? Quando a gente tá na ausência de luz. Só que aí com a dominância, né, das luzes artificiais, a gente conseguiu dar uma mudada nisso, mas não é o ideal, porque a gente foi programado para dormir enquanto é noite e ficar acordado enquanto tem luz. Então, de certa forma, isso também não é legal. Eu durmo 2 horas, tá, mas eu tento
com o paciente, a gente começar a criar o hábito de ir regredindo e dormindo mais cedo para acordar mais cedo, porque como a gente tem esse ciclo circadiano, né, como a gente foi programado desse jeito, os nossos hormônios têm horários para serem secretados. Sim. Então não adianta ele dormir 2 horas e acordar 10, cumpri 8 horas de sono. Não, mas a melatonina foi lá atrás, o GH também é secretado durante a noite, então ele tem horário. Então, você precisa estar quietinho ali, dormindo. E também, hoje eu vejo muitas vezes as pessoas com essa coisa de, acorda 4 horas da manhã, porque tá, acho que desde aquela coisa do milagre da manhã, tá nessa moda de acordar absurdamente cedo. Falo, gente, eu já vi uma médica do sono falando isso. Que, 4 horas da manhã a gente está dormindo. Sim. Não tem dia, então não é legal a gente fazer isso. Ou a pessoa se orgulha, tipo, hoje eu durmo 5 horas por noite e tá ótimo pra mim, eu não preciso disso. Aí no final de semana eu tiro o atraso. Não existe, a gente não tem sono acumulado e não é, eu fico devendo 2 horas de sono por noite, né? E depois eu durmo essas 2 por dia, então de segunda a sexta, né? Dá 10 horas. Aí eu durmo 10 a mais no final de semana. Não adianta, porque nessas vezes que você dormiu menos, você já desencadeou um monte de gatilhos estressores para o seu corpo. O gatilho já foi dado, você já ferrou com tudo. Então não é só questão de horas. É tudo que tá por trás, né? Fisiologia, então é muito importante. Sim, eu gosto muito é bom, assim, é legal essa forma que você explica, porque eu falo demais sobre isso, que que o sono é essencial para tudo. Para você manter saúde, bem-estar e trazer, né? Às vezes é preciso realmente se preocupar numa mudança de hábitos. Sim. Não tem nada anda sozinho, né? A gente tem que pensar na saúde como um todo, não é só comer direito, só fazer exercício. Tem que olhar para tudo. Então, uma noite de sono mal dormida ou poucas horas de sono. A luz da televisão. Faz não muita. É a televisão do quarto. Você desliga, mas fica a luzinha atrapalha. Luzinha, o ideal, parece assim. Que não, mas o cérebro. Ele se confunde, né, na verdade. E o próprio celular. A gente vai pra cama se não com a TV ligada, né, mas com o celular ali na mão, bloqueia a tela, põe o celular do lado pra tentar dormir. Mas às vezes você olhou alguma coisa ali, primeiro que isso já pode te deixar agitado. Sim. Né? Aí depois você, não consigo dormir, mas ali você tá olhando, sei lá, notícias ou mesmo Instagram, né, que podem gerar ansiedade por vários motivos. Aí você quer bloquear o negócio e desligar a cabeça ali do nada, forçar? Não vai. E a própria luz azul, né, atrapalha muito, porque a gente tem um sensor, né, no fundo do olho que identifica se é dia ou se é noite. E a luz azul confunde. E aí você fica lá se expondo a essa luz que tem no celular, tem na televisão, o seu cérebro não entende, ele faz confusão. E a hora que você quer dormir, ele não desliga porque ele tá confuso. Exatamente. Então, o ideal é a gente tentar fazer essa higiene, né? Tirar essa exposição dessas luzes, né, azuis. E, se possível, sempre deixar as atividades que vão deixar a gente mais ativos, mais acordados para o início do dia. Sei que nem sempre é possível, mas, por exemplo, vou treinar. O melhor seria deixar o treino pro horário da manhã e ao longo do dia a gente começar a desacelerar, né? Tudo bem que tem gente que, só vou poder treinar ali à noite, final do dia, porque não tem outro jeito. Ótimo, beleza, porque é melhor do que não fazer. Mas precisa já criar uma rotina de desaceleração, um banho quente, deixar a casa mais apagada, mesmo, né? Não deixar, tipo, todas as luzes da casa acesas, né? Tentar deixar uma ou outra apagada, às vezes trocar pelas luzes amarelas também, os ambientes que a gente não precisa de tanta atenção, né? Como sala, quarto e tal. E apagando pra gente conseguir uma mudança de hábito, baixar. Mas que traz as recompensas vêm, né? Sim, porque são benefícios realmente. Até dormir pouco ou dormir mal pode fazer com que o seu controle alimentar não seja o ideal. Sim. Porque isso desregula todo o nosso centro de fome e saciedade. E aí, às vezes, a pessoa tá comendo por impulsividade simplesmente porque ela não tá dormindo bem.
ou ela costuma, às vezes, ficar buscando doce ao longo do dia porque ela dormiu mal durante a noite, porque ela dormiu pouco, e o açúcar é uma fonte rápida de energia, né? Ele dá esse gás. Você tem filho, você sabe? Sim. Dá chocolate pra criança, como que ele fica? Que, aliás, Agitadíssimo. Voltando no seu cardápio, que eu até gostaria de comentar, o Arthur, ele é formiga, né? Então era um dos motivos, ele tinha um receio quando falava de, não, olha, vamos pra nutricionista. Ele Não vou mais poder comer, né? Então, foi tão leve pra ele, porque ele podia comer o chocolatinho todos os dias. Sim. Né? Foi muito bom. Foi eu muito coloco leve. porque não adianta, a pessoa gosta. Sim. Então, você falar pra ela não comer... É igual essas... É claro que não julgando, porque hoje existem... Tem milhares de formas aí de programas de emagrecimento, de reeducação alimentar, enfim. Mas aquele método de tirar, sabe? Low carb. Você não pode comer. Ok, mas isso no meu modo de pensar, né? E aí, você vai ficar até quando? Até quando você não pode comer tal coisa? Sim. Eu talvez não conseguiria trabalhar dessa forma, assim. Sim. Entrar nesse... Eu falo nesse hábito. A melhor dieta é sempre aquela que você vai conseguir ter constância. Sim. Então, eu consigo fazer uma low carb 15 dias? Tá, e depois? Exato. Você vai voltar a comer, porque, você vai por engordar. Exemplo, o Arthur, quando você fez, né, lá, ensinou, fez a reeducação alimentar, ele mantém até hoje. Ele sabe o quanto ele pode, ele aprendeu, ele sabe o quanto ele pode comer de chocolate por dia. Ele sabe o quanto ele pode comer de carboidrato por dia. Sim. Né? Porque isso é muito legal. Porque eu falo pro paciente que eu não tô ali pra dar ordem pra ele. Tipo, aqui você vai comer 2 colheres de arroz, uma de feijão, 100 gramas de carne e meio prato de alface. Aí no lanche da tarde são 2 fatias. Eu não tô ali pra dar ordens pra ele. Então eu sempre monto o plano alimentar, primeiro de acordo com o que ele já gosta de fazer. Eu pego o que ele me conta, que ele costuma comer ao longo do dia, e como pão com manteiga aqui de manhã. Em vez da manteiga, será que a gente não pode trocar por queijo? Então eu vou negociando, porque eu quero que isso se encaixe pra ele, né? Então não adianta fazer um negócio restritivo que depois ele não vai conseguir manter, não vai conseguir levar isso pra frente. Você sabe, eu costumo falar no meu consultório que a gente dá a mão, né? Porque é como quando alguém busca uma terapia complementar, eu não tenho como resolver pela pessoa, né? Vamos olhar... E você não vai estar com ela 24 horas por dia. Vamos olhar para aquilo que machuca muitas vezes, né? E machuca. Vamos olhar. Mas então eu vou te dar a mão pra gente poder levantar. Né? Eu falo pro paciente disso, da gente andar de mãos dadas. Exatamente. E eu vou capacitá-lo. Sim. Eu não quero que ele se torne dependente de mim pro resto da vida. Porque eu quero dar alta pra esse paciente. Sim. Então a gente vê todos os problemas que a gente precisa resolver, tudo que tá atrapalhando a alimentação dele, né, a saúde dele, e aí ele vai entender por que ele precisa comer mais devagar, por que ele tem que dormir direito, por que ele tem que fazer exercícios, por que no almoço ele vai comer arroz com feijão, por que ele vai comer pão. Eu não simplesmente vou colocar, eu vou explicar pra ele por que ao invés do pão com manteiga a gente vai comer pão com queijo. Sim. Por que a gente vai colocar proteína em todas as refeições, porque ele tem que entender, porque a ideia é eu começar caminhando ali de mãos dadas com ele, mas vai chegar uma hora que eu vou soltar a mão dele. E aí eu quero que ele caminhe sozinho e que ele volte pra mim depois, ou nem volte, né, mas que a gente se encontre e ele esteja exatamente do mesmo jeito que eu dei alta pra ele. Porque o problema dessas... Se o Arthur hoje ia estar do mesmo jeitinho. Deu certo. Então, porque eu falo que não adianta, fez lá a dieta super, hiper, ultra, mega restritiva durante 1 mês, emagreceu, sei lá, 10 quilos... E aí a gente fica olhando a esse curto prazo. Beleza, em 1 mês ela perdeu 10 quilos, mas e depois de 6 meses? Ela ganhou os 10 quilos de volta, então não resolveu. Nenhum estudo científico que você faça, você vai ver a eficácia de um medicamento olhando o uso por 1 mês? Sim. Não, você vai olhar isso lá na frente. É bem assim.
Então, se ela voltou a ganhar peso, não deu certo. É isso que a gente tem que olhar. Nas terapias, por exemplo, eu trabalho bastante com radiestesia e eu falo que é a radiestesia transformacional. Porque não adianta. Então, quer dizer, é exatamente o que você está falando. Eu solto o paciente e aí? Aí ele volta pro buraco que ele estava, né? Pro escurinho que ele estava. Não. Aí não adiantou, ele precisa ter essa força energética para se controlar, para falar, não, eu tô aqui e vou olhar para frente e vou seguir. Então, é bem legal. O que você falou, assim, acaba, assim, dá a mão para aquilo que eu escuto tudo e junto, que eu faço. Né? Aí, eu quero comentar um negócio que eu anotei aqui sobre as questões energéticas no preparo dos alimentos. Uma vez eu escutei de um professor. A gente estava trabalhando sobre dietologia, medicina ayurvédica, enfim. E virou um assunto que não tinha fim sobre as questões energéticas. E aí, Fabiana, você acredita nisso? Nessa questão energética, eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu como alguma coisa, sei lá, num determinado lugar, às vezes até em casa. E fico, nossa, tô empachada, tô com aquele empachamento. E aí, eu escutei desse professor que muito, lógico, a gente não pode generalizar, porque não tem como mensurar isso. Mas muito daquela pessoa que preparou o alimento. E aí, como que ela estava naquele... Você foi no restaurante, saiu de lá, não ficou legal. Como que ela estava no momento que ela preparou? Aí eu volto até um pouquinho, quando a gente faz um bolo em casa. E aí, isso é coisa de vó, né? Coisa de mãe. Não deu certo. Ai, nossa, meu bolo não deu certo. E você seguiu exatamente a receita. Nossa, eu segui a receita direitinho. Poxa, meu bolo não deu certo. Sei lá, minha receita não deu certo. Ah, eu já sei. Isso é, né, os antigos, né? Eu bem vó e mãe. Temperado com amor, né? É porque eu não tava legal. E aí a minha receita desandou. Mas eu acredito muito nisso. Porque a gente transmite energia para as pessoas, né? Sim. E ali, dependendo do que você tá colocando, né? Se você tá fazendo aquilo com carinho, com cuidado, com amor, eu tenho toda certeza que vai gerar outro resultado, né? Então, eu acho que sim. Eu também acredito justamente... Bom, enfim, eu venho desse mundo energético, então não tem condição, né? Rapidinho, drinks e cervejinhas. Eu não podia deixar de perguntar. Porque é claro que onde a gente bebe, né? Eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de tomar um drink. Onde eu bebo, isso muito tem todo um sistema aí, mas na verdade eu quero ouvir de você, que é minha convidada. Pode? A cervejinha pode? O drink pode? Porque todo mundo vai querer saber sobre isso. Eu falo que nada é proibido, mesmo pra quem tá em processo de emagrecimento, a não ser que a gente tenha, sei lá, uma doença instalada, né, que é algo mais sério. Mas tudo pode, desde que a gente saiba controlar quantidades. E a bebida, assim como a comida, ela entra nessa questão social ali, né? E aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, eu oriento os pacientes sempre a intercalar com um copo de água, porque ele se mantém mais hidratado e a tendência também é que ele beba menos. E no dia seguinte, a ressaca é bem menor, né? E aí, é uma dica. E sempre ir para aquilo que ele vai beber menos. Então, se, por exemplo, a pessoa bebe cerveja, a tendência é que ela beba em maior quantidade, porque o teor alcoólico é menor. E aí ela tolera mais, né? Porque ela não fica bêbada. Só que aí, se a gente pegar em uma long neck de cerveja, ela vai ter em torno de 150 calorias. É verdade que um copo de cerveja, tô imaginando aqui uma long neck, equivale a 2 pãezinhos? Um pão. Um pão francês. É uma long neck. Sei lá, acho que 330, uma coisa assim, né? Tem dois tamanhos, né? Aquela mais tradicional, né? Ela tem a mesma quantidade de calorias que um pão francês. Aí eu falo justamente para os pacientes, você pega ali aquele fardinho que vem 6. Você comeria 6 pães de uma vez? Se você multiplicar, só ali... Fabiana. Exato. Só ali já entram 900 calorias.
E come também, né? Porque aí o problema da bebida é esse. Aí vai beber, aí vai entrar Aí vai petisco, petiscar. castanha, amendoim, Sim. queijo, salaminho. Bum, Aí estourou. é uma bomba calórica, né? Mas eu Sim. sempre combino com os pacientes que eles têm 2 refeições livres na semana. E aí eles têm que ajeitar ali, ver pra eles o que vale mais a pena. Tem paciente que gosta muito de beber, então ele vai sair, ele faz a janta dele em casa porque ele quer gastar a refeição com a bebida. Ó, é outra É dica, uma gente. ideia. Janta em casa. Vê o que vale mais a pena pra você. Eu falo, gaste suas Aí você fala, eu vou calorias. jantar no lugar. E aí não dá certo. Você vai beber, Eu falo, vai jantar gasta as calorias com aquilo que vale vai a jantar o pena pra petisco. você. Agora, tipo, eu nem ligo pra bebida. Então não vale a pena você gastar suas calorias bebendo, né? Sim. Às vezes preparar igual drinks com gin. O gin vai ter um teor alcoólico menor, porque você vai usar pouco. Aí você pode fazer com água tônica zero, com água com gás, frutas, né? Colocar as E de uma certa rodelas. forma, o gin você vai tomar É menos. pausadamente, né? Não é igual a cerveja. Que vai direto. Então, tem tem formas. Se tiver formas. calor, então. Vai Nossa, fácil. piorou. Então, Vai tem fácil. formas da gente tentar dar uma driblada, mas Sim. precisa controlar, porque acaba entrando muita caloria. E o álcool também atrapalha o ganho de massa magra, né? Então, às vezes, quem precisa aumentar a massa magra, ou quem tem esse objetivo, Sim. precisa repensar um pouquinho essa questão. Aí a gente põe na balança, né? O quanto você quer conquistar aquilo que você tá buscando e é hora de fazer escolhas, né? Bom, e numa próxima oportunidade eu conto sobre as questões energéticas envolvendo o álcool. Ótimo. É muito interessante. E a gente precisa olhar para tudo, né? Para todas as causas. Enfim, eu quero te agradecer. Fiquei muito feliz que você Eu que agradeço, gostei muito do convite. De ter vindo um papo tão legal e com tantas informações, né? Todo mundo sempre gosta de saber sobre nutrição, alimentação, saúde, bem-estar. Então, agradeço imensamente sua vinda. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz. A gente se encontra mais vezes. Com certeza, estarei aqui. Pessoal, acessem o meu canal, entrem no meu Instagram, entrem no link da bio, me acompanhem, curtem, compartilhem e até a próxima. Tchau! Um beijo.